Meu nome é Rafael Dalcin, fui vereador por 3 mandatos aqui em Carlos Barbosa. Meu primeiro mandato ele começou em 2005 e na época eu fui eleito com 19 anos. E isso foi um fato que na época ficou marcado aqui na cidade, porque não era comum um jovem participar da política. Os vereadores, os políticos, sempre se tinha aquele conceito que eram pessoas assim com mais experiência, com mais idade. O fato de eu ter conseguido me eleger jovem, eu acredito que foi muito devido à conjuntura, às circunstâncias da época. Existia uma vontade muito grande na comunidade por renovação da Câmara de Vereadores. A Câmara, até o momento, ela era conduzida por senhoras, pessoas mais experientes, e se sentia que a população tinha vontade de mudar. E toda aquela legislatura, de 2005 até 2008, ela teve uma composição que foi muito importante, porque nós tivemos uma mudança da conjuntura e da composição da Câmara de Vereadores. Naquela legislatura foi eleito um jovem, foram eleitas mulheres voltaram para a Câmara de Vereadores, nós tínhamos pessoas da cidade, pessoas do interior, funcionários públicos, empresários, enfim, pessoas com formação superior. Isso deixou a Câmara mais parecida com a composição da nossa própria comunidade. Que o Poder Legislativo ele é um poder que ele tem a função de representar a população. E a Câmara de Vereadores ela precisa ser um espelho dessa comunidade. Então, essa representatividade de todos esses setores, desses segmentos, deixou os trabalhos, os debates que aconteciam aqui muito mais próximos daquilo que a comunidade pensa. O principal desafio que eu tive no primeiro mandato foi enfrentar, eu não diria preconceito, não vou usar essa palavra, mas a resistência que algumas pessoas tinham no fato de um jovem com 19 anos, ter pouca idade, estar assumindo um cargo com tamanha responsabilidade. Então, acho que o principal desafio que eu tive, principalmente no primeiro mandato, foi esse. Foi eleito um jovem, existia uma expectativa muito grande em cima do trabalho que seria realizado, e esse trabalho precisava ser bom, porque a continuidade de um jovem aqui na Câmara de Vereadores dependia disso. Então, realmente, assim, o peso disso, a responsabilidade foi muito grande, mas felizmente, com muito trabalho, muita humildade, nós conseguimos realizar a nossa função aqui, tanto é que o povo de Carlos Barbosa, por mais 2 vezes, me reelegeu para continuar aqui desempenhando essa função e felizmente, até hoje, daquele período até hoje, nós sempre temos jovens se elegendo e sendo vereadores. Nós tivemos vários debates aqui ao longo desses anos de mandato, vários projetos que foram polêmicos. Eu lembro de várias oportunidades assim que nós tivemos algumas discussões mais acaloradas, só que sempre se manteve o respeito. Existe o debate, o parlamento é para isso. Existe o debate, a troca de ideias para se chegar numa decisão final. Muitas vezes essa decisão ela não é unânime. Tem votos favoráveis, votos contrários, mas eu sempre tentei votar com convicção naquilo que eu fazia. E esse processo de tomada de decisão, eu sempre encarei assim com uma forma muito tranquila. A responsabilidade de tu estar votando, estar decidindo em nome de uma comunidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Tu não está votando só, não é só o meu voto que está sendo dado na hora de uma decisão.
é o voto de todas aquelas pessoas que estou representando. Mas eu lembro assim muito bem que cada sessão sempre tinha um assunto, sempre tinha um debate específico, sempre tínhamos projetos importantes para avaliar. Tivemos, alguns ficaram marcados na comunidade, alguns debates que nós tivemos aqui. Eu lembro, um que eu nunca vou conseguir esquecer, é o projeto que encaminharam na época do aumento do número de vereadores. Eu fui, de forma enfática, contra, na época, o aumento do número de vereadores. Isso aí ficou marcado, porque a Câmara estava cheia, enfim, a comunidade se mobilizou, esteve presente. Assim como, eu lembro de projetos, plano diretor sempre foi um projeto polêmico quando alguma alteração foi proposta. Hoje, felizmente, a Câmara de Vereadores tem uma estrutura boa, uma estrutura grande que comporta um bom número de pessoas, tem conforto não só para os vereadores, mas para a comunidade que está aqui presente, tem espaço para as comissões, para reuniões. Mas por um período a nossa Câmara ela funcionou num espaço que era muito acanhado. Nós tínhamos um plenário pequeno, eu lembro que até era normal ter fila para ir no banheiro, porque só tinha um banheiro e quando a Câmara estava cheia, isso também era um problema. Nós tínhamos lá uma escada que dificultava muito o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção. Enfim, não se tinha espaço, a estrutura não é a mesma estrutura que nós temos hoje. E nós tivemos aí um fato que também faz parte da história da Câmara de Vereadores, mas é um fato, assim, aquele fato que nós gostaríamos que não estivesse registrado nos livros de história. 2006, a Câmara de Vereadores pegou fogo. Isso, enfim, poder legislativo de uma cidade, a Câmara de Vereadores pegando fogo, isso foi notícia em toda a região. E de início ninguém sabia por que isso tinha acontecido. E realmente, boa parte do nosso patrimônio histórico foi perdido, dos registros, do arquivo da Câmara de Vereadores. Teve alguns documentos históricos que estavam lá guardados por anos, foram perdidos. E nós tivemos o dano à estrutura do prédio. A Câmara de Vereadores ela ficou inutilizada. Na época, não foi possível utilizar aquele espaço para continuar fazendo as sessões. E eu lembro que, para que a Câmara pudesse fazer as suas reuniões, na época o Colégio Santa Rosa cedeu o auditório deles, então as sessões da Câmara de Vereadores aconteciam no auditório do Colégio Santa Rosa e nós ficamos lá por um bom período até que o prédio foi, enfim, reformado, todo pintado e estivesse em condições de poder novamente receber as sessões da Câmara. Além de ter me elegido muito novo, eu sou um defensor da participação do jovem na política. A política precisa do jovem. O jovem, ele vem com ideias novas, o jovem tem vontade, tem conhecimento, enfim, ele tem toda uma energia, uma vitalidade que ela é importante no momento que se está num espaço de discussão e troca de ideias. A política, a Câmara de Vereadores, ela é uma representação da comunidade. E o jovem faz parte dessa comunidade. Se nós deixarmos a política só para os políticos, nunca vai mudar nada. Então, não é só, e isso não é só a participação do jovem. Todos os segmentos da sociedade, eles precisam se envolver. Tem muita gente, isso eu ouvi desde quando fui eleito até agora, continuo ouvindo muitas pessoas falando que não gostam de política. Olha,
Gostar ou não gostar é um direito que cada um tem. Mas sem a política, nós não fazemos nada. Nós precisamos da política. Como nós vivemos numa comunidade, numa sociedade, é na política que nós conseguimos tomar essas decisões. Então, isso é muito comum no jovem mesmo. O jovem não se interessar, falar que eu não gosto de política, eu nunca vou gostar disso. Quem vive em comunidade, quem se relaciona com outras pessoas, já está fazendo política. E aqui, na Câmara de Vereadores, é onde isso acaba acontecendo assim de forma mais evidente. Porque é na Câmara de Vereadores que as principais decisões do município são tomadas. Tudo aquilo que vai ser feito ou não no município precisa de aprovação do Poder Legislativo. É uma decisão muito importante, essa só para alguns poucos vereadores tomarem. Se a comunidade não fiscaliza, se as pessoas não participarem, se não tiver essa cobrança, essa fiscalização em cima daquilo que é feito, daquilo que é votado, daquilo que é falado, muitas vezes a decisão que é aqui tomada, ela pode não ser aquilo que a comunidade espera. A política e os políticos no Brasil, eles são encarados assim de forma muito negativa. E isso precisa mudar. Valorizando essas pessoas, claro, participando, mas principalmente elegendo pessoas boas, pessoas que tenham conhecimento, pessoas bem intencionadas. É só assim que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Então eu sempre defendi que o jovem ele participe da política porque o jovem é importante. O jovem é uma peça fundamental da sociedade. Todas as transformações, as grandes transformações que nós tivemos no mundo, foram os jovens que começaram e que lideraram. O projeto que eu consegui desenvolver durante o mandato foi o projeto do vereador Mirim. E esse projeto sempre vai ter assim uma recordação muito especial guardada dentro do meu coração, porque eu gostava muito de fazer esse contato com os jovens, enfim, com as crianças, com os adolescentes, com essa intenção de que essa vontade de participar da política, ela já começasse a ser trabalhada dentro da escola. Que eles já tivessem uma noção de como funciona o Poder Legislativo, como funcionam os 3 poderes do município. E na época, isso assim, foi um trabalho assim, muito legal desenvolvido, porque as escolas elas abraçaram essa ideia. As escolas abraçaram o projeto do vereador Mirim, os estudantes se envolveram, eram feitas eleições dentro das escolas para eleger os vereadores mirins, depois eles passavam por um período de treinamento aqui na Câmara de Vereadores, e eu não só procurava ajudar eles desenvolvendo esse projeto, mas ao mesmo tempo assim, eu aprendia e me divertia bastante, porque eu acho que eu aprendi muito mais com esses jovens, com esses adolescentes, com essas crianças, do que eu pude ensinar na época. Eles tiveram ideias e momentos maravilhosos desenvolvidos assim, enquanto esse projeto teve continuidade. Hoje nós temos o vereador por um dia, que é uma continuidade desse projeto do vereador Mirim. E eu espero que essa proposta ela siga ao longo dos anos, que a Câmara continue mantendo esse projeto, porque essa vontade de participar da política, nós só vamos conseguir mudar esse pensamento que as pessoas têm sobre a política trabalhando com os jovens.
Eu fui eleito presidente do Legislativo em 2009. Isso certamente um fato assim que especial na minha vida, porque ser o presidente do Poder Legislativo, ser o presidente de um dos poderes do município é um cargo, enfim, um cargo, uma função muito gratificante. E na época, eu lembro que assumir essa presidência não foi uma tarefa fácil. Até porque nós vínhamos de um período em que um grupo administrava a Câmara de Vereadores, que um grupo tinha a maioria, enfim, escolhia os funcionários. E de repente, na eleição seguinte, um outro grupo assume a maioria da Câmara de Vereadores e passa a conduzir os trabalhos do Legislativo. E nós não tínhamos, na época, a estrutura que existe hoje. Na época, nós não tínhamos funcionários concursados, enfim, tudo foi trocado. Foi feita uma transição no período, mas tudo era novo ao mesmo tempo, porque todo o corpo administrativo da Câmara de Vereadores, ele foi trocado naquele período que assumi como presidente, que foi o primeiro ano do mandato daquela legislatura. E nós não tínhamos lá pessoas que tivessem vivido nos outros anos lá dentro da Câmara. Nós tivemos que aprender como tudo funcionava. E na época, a estrutura da Câmara era eu, presidente, nós tínhamos mais uma secretária administrativa, um estagiário e uma assessora jurídica. Era isso, a estrutura da Câmara de Vereadores. E tudo novo. Nós precisávamos aprender como se fazia a relação dos projetos com o executivo, como é que, enfim, todos os procedimentos que uma Câmara de Vereadores precisava fazer, tantos procedimentos legislativos, procedimentos administrativos, a parte de contratos, de licitações, tudo isso nós tivemos que aprender, enfim, ver como isso funcionava. E não foi fácil. Não foi fácil fazer essa transição em 2009. E eu, na época, fui escolhido, então, para ser o primeiro presidente dessa legislatura que faria justamente esse processo, enfim, para que a nova estrutura da Câmara fosse organizada. Mas, felizmente, conseguimos, com o apoio dessas pessoas, com o apoio dos vereadores na época, conseguimos fazer um trabalho que deixou algumas marcas. Em 2009 também foi plantada a semente para que a Câmara de Vereadores buscasse um novo espaço. Na época, a ideia que nós tínhamos era que a Câmara construísse um local para suas atividades, um local que não fosse só para a Câmara, mas um local que fosse também colocado à disposição das entidades, da comunidade. Hoje, a Câmara de Vereadores tem um espaço alugado, não é da Câmara, mas um espaço grande, um espaço amplo, que tem estrutura. Isso, então, foi também uma questão que ela avançou, que se começou lá naquele período, a desenvolver, a trocar ideias, enfim, vários projetos, várias questões. Eu lembro também um outro projeto muito importante daquele período, em 2009, foi o processo de transparência no Legislativo, a divulgação de todos os atos da Câmara de Vereadores no site da Câmara de Vereadores. Isso também não era feito de forma tão intensa nos anos anteriores. Em 2009 isso foi intensificado. Sempre tentamos dar uma importância muito grande para esse ponto da transparência, que tudo que fosse feito na Câmara de Vereadores ficasse à disposição para a comunidade fiscalizar o nosso trabalho. E até eu lembro também com um fato bem simples, singelo, mas que chamou muita atenção na época. Na parede, ao lado da Câmara de Vereadores, foi feito, na época, um mural, um quadro,
nós chamamos naquele período de Mural da Cidadania. E tudo que era feito na Câmara de Vereadores, os projetos, enfim, as portarias, os ofícios, tudo era colocado naquele mural na parte externa da Câmara, para que todos pudessem ler e olhar aquilo que estava sendo debatido no Legislativo. Hoje isso parece ser uma coisa muito simples, mas vamos lembrar, na época nós não tínhamos redes sociais como existiam hoje, não era tão fácil divulgar as coisas que aconteciam aqui. E cada passo que era dado nesse sentido de aumentar a transparência, ele era muito importante. Eu serei eternamente grato ao Poder Legislativo pelas coisas que vivi ao longo destes anos, atuando como vereador, pelas oportunidades que eu tive, pelas pessoas e pelos amigos que eu conheci. É muito gratificante ter sido eleito vereador de uma cidade como Carlos Barbosa. Mesmo que eu tenha contribuído só um pouquinho para o desenvolvimento, enfim, para o processo, para o nosso município, eu já fico muito feliz daquilo que foi feito aqui. Na época, tentei fazer o meu melhor. Todos que estão aqui tentam fazer o seu melhor. E essa oportunidade de estar aqui, de ser um vereador de Carlos Barbosa, de uma cidade como Carlos Barbosa, realmente é um motivo de orgulho para mim e eu serei eternamente grato por isso.